Hello, students! Estamos aqui para mais uma aulinha de inglês com a teacher Manu, ou Miss Manu, ok? Hoje na aula nós vamos começar a utilizar o material, tá? Que vocês já receberam, o material impresso, mas caso vocês ainda não tenham recebido, tá? Devido à questão da pandemia, então a escola ficou alguns períodos fechada, tá? Nós estamos com o grupo de trabalho bastante reduzido devido ao aumento dos casos de Covid aqui no nosso município. Então a orientação é que a gente realmente fique em casa, tá bom? Mas caso você não tenha recebido, eu vou estar postando o material para vocês, tá bom? Junto com a aula. Vou colocar o material também lá na nossa sala de aula virtual, tá? E aí você vai ter essas opções, tá? Se você tem o material impresso, você faz aí na sua casa. Se você não tem, você pode copiar o material que vai estar disponível no grupo de WhatsApp e aí responder a atividade e tirar aquela foto e mandar no PV, tá? Caso você não tenha recebido ou que você não queira aí baixar pelo seu WhatsApp, eu vou colocar o formulário lá na nossa sala de aula virtual, tá? Com essa mesma atividade de preenchimento automático. Você vai responder e aí você me envia, eu já vou receber aí as suas respostas no meu e-mail, tá bom? Então vocês vão ter essas duas opções na resposta do exercício para a aula de hoje, tá? Você vai poder tanto responder no seu caderno, tirar a foto e mandar para mim, quanto você poderá responder com um preenchimento automático lá pela nossa sala de aula virtual, tá bom? Então aí tem duas opções para você não ficar sem fazer a sua atividade, tá ok? Então vamos começar. A aula de hoje a gente vai trabalhar uma interview, tá? Nessa interview, que é uma entrevista onde você vai falar um pouco sobre você, o que você gosta, os seus gostos aí de práticas, música, comida, enfim. É uma interview, tá? Onde eu vou aprender um pouquinho sobre vocês, conhecer alguns hábitos de vocês, tá bom? E aí a gente vai se conhecendo. Mas antes a gente vai aprender novamente, tá? Que na nossa primeira aula de abertura eu coloquei um exercise aí sobre os greetings, né? Introducing, de apresentação, para vocês poderem praticar um pouquinho e relembrar, tá bom? Então hoje a gente volta novamente com os greetings, tá? E aí a gente vai ter um exercise aí que eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho melhor e reexplicar novamente as formas que você poderá responder para mim esse exercício, tá bom? Então vocês vão ver aí na tela o slide da aula de hoje, tá? Então nós temos aí greetings and responses. Nós temos aí a Kelly e o John. Então a Kelly fala: Hello John, how are you? 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 Então, vocês podem ver aí que a pergunta se repete. Por quê? Para essa pergunta, how are you, que é como você está, como vai, nós temos aí várias opções de resposta, tá bom? Então, o foco hoje vai ser especificamente essa pergunta aí de introduce, de greetings, tá? E aí você vai aprender algumas opções de resposta para você utilizar, tá bom? Hi, Kelly. I'm fine, thanks. Great, thank you. I'm very well, thank you. Not too bad, thanks. Not very well, thanks. O que o John fala aí é basicamente a mesma coisa, tá? Então ele sempre está respondendo aí de modo positivo. Quase todas significam a mesma coisa, tá? Só variam aí a questão de modo mesmo, se é informal, se é formal, tá bom? E aí você tem que saber utilizar se uma resposta, uma frase, uma resposta, um cumprimento, ele é informal, você utiliza para aquelas pessoas que você tem mais intimidade, que você conhece. E se for formal, você vai utilizar para aquelas pessoas que você está conhecendo naquele momento ou que você não tem tanta proximidade, ok? Então vamos lá. Quando ela pergunta, Hello John, how are you? Obviamente ela já sabe o nome dele, já se conhece, né? E aí ele diz, Hi Kelly, I'm fine, thanks. Então ele diz, oi Kelly, eu estou bem, obrigado. Percebam aí que esse thanks, com S no final, não é thank you, como vocês também já conhecem, tá bom? Por quê? O thanks, com esse S no final, ele é informal, ok? Ele é muito utilizado quando você está dizendo obrigado aí para uma pessoa que você já conhece, um amigo seu, ok?
Ou você pode dizer great, thank you. Estou bem, obrigado. Que já é um modo mais formal, uma resposta mais enfática. Eu estou muito bem, obrigado. I'm not very well, thanks. Eu não estou muito bem, obrigado, né? Eu não estou bem hoje, ele não está muito legal. Mas também ele não está muito triste, não está numa situação muito caótica. Então, I'm not very well. Opa, não é I'm not very well, I'm sorry. É I'm very well. Eu estou muito bem, obrigado. Também aí, enfatizando, né, o quanto ele está bem, ok? Essa daí também é uma resposta mais formal, né? Onde ele utiliza o thank you ao invés do thanks, que é informal, como eu já falei, né? Not too bad, thanks. Algumas pessoas vão dizer, poxa, mas bad é mal. Então, essa resposta é negativa. Não, mas não é. Not too bad. Eu não estou muito mal. Ou seja, se ele não está muito mal, quer dizer que ele está bem, não é isso? Mas aí, na nossa interpretação, que a gente não está fazendo aqui tradução, a gente está fazendo interpretação, nós entenderíamos assim, olha, não está mal não, né? Quando a gente faz a pergunta para alguém, e aí, como é que tá? E a pessoa diz, olha, não está mal não, né? Quer dizer que não tá ruim, mas também não tá muito maravilhoso, né? A pessoa tá ali naquela situação mediana e tá legal, ok? E aí, not too bad, thanks, é uma resposta mais informal, porque ele tá utilizando aí o thanks, né? Você vai utilizar quando você não tá aqui naqueles dias muito legais, né? Que você não tá bem humorado, você não tá muito disposto. E aí você diz, not very well, thanks, ok? Então, esses são os nossos greetings de hoje, né? Essas opções de greetings que você tá aprendendo aí para você utilizar nas suas respostas diárias, ok? Como conteúdo, como exercise da aula de hoje, ok? O que nós temos? A interview, que eu já falei para vocês, né? Onde eu tenho algumas perguntas aqui, aí você vai responder com as suas opções pessoais. Ou seja, para essa atividade não tem um certo e um errado, tá? Até porque são respostas pessoais, cada um vai ter uma resposta diferente, tá ok? E aí você responde ao seu modo, né? Com a sua resposta própria e com a sua verdade, tá ok? Caso você não se sinta à vontade, não se sinta bem em responder alguma pergunta, pode deixar em branco mesmo, não tem problema nenhum, tá? Se você achar que tá muito pessoal, por um acaso, você não se sinta à vontade de responder, pode deixar em branco sem problema, tá bom? Alguma alternativa dessas aí. Então, vocês vão ter aí, what's your first name, né? Qual é o seu primeiro nome? Nós temos o nome e o sobrenome, ok? No inglês tem first name, middle name e last name, que é o primeiro nome, o segundo nome e o último nome, ok? Então, geralmente, quando você conhece uma pessoa e está tratando ela de modo profissional, informal, você utiliza um pronome de tratamento, né? Que a gente vai conhecer isso mais adiante. E aí utiliza o sobrenome dela, o last name, que é o último nome, ok? Então, se vocês perceberem quando vocês vão assistir filmes ou séries em inglês e filmes americanos, geralmente eles trabalham com Miss ou Mr. e aí utiliza o sobrenome, né? Mr. Pierce, por exemplo, Mr. Fish, Miss Raymond, algo assim do gênero, tá? Então, é sempre isso aí. Então, por isso que a gente pergunta first name ou last name, tá? E aqui ele tá pedindo o seu first name, o seu primeiro nome mesmo. Então, my first name, Manuele. Aí você vai responder aí com o seu first name. Essa aula vai ficar um pouquinho maior hoje, vai ficar mais demorada, porque eu vou fazer pergunta por pergunta, tá? Por quê? Na aula passada, apesar de ter sido uma aula de introdução, né, de apresentação, alguns alunos tiveram muita dificuldade em responder as atividades. Por mais que fosse em modo online e tivesse lá para o preenchimento automático, uma atividade interativa, apesar disso, muitos alunos tiveram muita dificuldade para responder. Então, o meu PV foi bastante requisitado, né? Vocês mandaram muitas mensagens, não sabiam como responder, não sabiam como que eu ia receber, como que eu ia saber que ele tinha feito.
Então, eu respondi essas dúvidas. Claro que se você entrou no horário de atendimento, relembrando, de 7h30 até 6 horas da tarde, eu estou aí para atender vocês no WhatsApp, de segunda a sexta, tá bom? Sábado e domingo só se for o dia letivo da minha aula, tá? O sábado, domingo não atendo mensagens de dúvidas, tá? Eu retorno aí na segunda-feira respondendo para vocês, tá bom? Então, eu vou fazer questão por questão hoje aqui no slide, vocês vão acompanhar aí na tela. E aí eu vou fazer aqui, que é para vocês entenderem aí, deixa eu voltar aqui, entenderem aí para não haver muitas dúvidas. Claro que dúvidas sempre há, né? Mas aí para não haver muitas dúvidas, para vocês conseguirem essa autonomia aí de responder algumas questões sozinha. Então eu vou explicar aí parte por parte, ok? Então aqui, what's your first name? Então, my name is Manuele, ok? Ou I'm Manuele. First name, Manuele. Very good. Vamos passar para a letra B. How old are you? Quantos anos você tem, né? Aí eu já coloquei para vocês o começo e o final da frase, somente para você colocar a numeração. How old are you? Quantos anos você tem? Aí você vai botar só a numeração aí, tá? Nada mais do que isso, porque já tem o começo da frase, já tem o final da frase. Então, coloque só a numeração, tá? Ou você coloca o número, ou você coloca por extenso. Tanto faz, tá? Ok? What's your nickname? Qual é o seu apelido, nickname? Qual é o seu apelido? Aí você vai colocar aí. Também já coloquei o começo para vocês. My nickname is. Aí você só coloca o apelido mesmo, tá? Não é para colocar um tipo de verbo, nada, tá bom? Então, my nickname is. Aí você responde aí com o seu apelido. Se você tiver, se você não tiver, você pode escrever I don't have. Vou colocar lá vou colocar por escrito lá no formulário, tá bom? Esses exemplos aí, tá? Do you have brothers or sisters? How many? Você tem irmãos ou irmãs? Quantos? Tá? Então são duas perguntas aí. Ele quer saber se você tem irmãos ou irmãs e quantos, tá bom? Aí você responde para mim. A quantidade de irmãos e a quantidade de irmãs, tá? Se é 1, se é 2, se é 3, 4, 5, 6, e aí você coloca. What are your parents' names? Qual é o nome dos seus pais? Quais são os nomes dos seus pais? Seu pai e sua mãe, tá bom? Aí você coloca pra mim. Parents, lembrando, é um falso cognato, tá? Parents aí, é um falso cognato, tá bom? Tô passando aqui pra lembrar vocês que não é parentes, são pais, tá? Pais, o seu pai e a sua mãe, são os seus parents, ok? Então vamos seguir. Letra F aí. What city do you live? Qual é a cidade que você mora? Então, todos aqui, Vitória do Jari, né? I live in Vitória do Jari, ok? What city were you born? Qual foi a cidade que você nasceu? Tá? Pode ter sido aqui, pode ter sido de outra, você coloca aqui, tá bom? What series do you study? Series do you study? Qual é a série que você estuda? Então, qual é a série que você faz aí? 9 year, tá? 9º ano. Então, só coloquem aí 9 year que eu já vou saber, ok? Do you play any kind of sport? Which one? Você pratica algum tipo de esporte? Qual é? Aí você coloca, tá bom? Sim, eu pratico esporte tal, ok? Então, geralmente quando tem uma pergunta assim, qual tipo de esporte você pratica, né? Qual esporte você pratica, ok? Aí a pessoa coloca só futebol, vôlei, basquete, ok? Só que aí ele tá perguntando qual tipo de esporte você pratica, né? Então, são duas perguntas, então você tem que dar duas respostas, tá bom? Sim, eu pratico esportes
Sim, eu pratico esporte, eu pratico vôlei, eu pratico handball, eu pratico natação, eu faço caminhadas, eu pratico somente caminhadas, vamos supor, eu pratico judô, eu pratico karatê, enfim. Então você tem que colocar assim e depois nomear o esporte que você pratica, ok? What kind of music do you listen? Qual é o tipo de música que você ouve, tá? Então não é para colocar o nome da banda, o nome da música. É what kind? Qual é o tipo? Pop music, country music, que seria o sertanejo, love song, international, national, ok? Música regional, enfim, coloque seu estilo de música. Não quero o nome do artista, nem o nome da música, tá? Eu quero só o estilo, ok? What is your big dream for the future? Qual é o seu grande sonho para o futuro? Uma pergunta bem interessante, tá? Então essa aqui eu quero que todo mundo explane aí. Qual é o seu sonho? Não precisa nem ser um grande sonho, tá? Mas qual é o seu sonho para o futuro daqui a alguns anos? Então, quando eu tô falando de futuro, não é daqui uma semana, um ano, tá? Daqui a alguns anos, 2, 3, 4, 5. Qual é o seu grande sonho? Como é que você se enxerga? O que você quer poder realizar daqui a alguns anos, ok? Faculdade, emprego maravilhoso, família, enfim. E para terminar aí, what is your favorite movie? Qual é o seu filme favorito, tá? What is your favorite movie não é o estilo, tá? Se é terror, horror movie, science fiction movie, tá? Ele quer saber qual é o seu filme favorito mesmo. Quero o nome desse filme, tá bom? Pode ser nacional ou internacional, tá bom? Coloque aí o nome do filme, ok? Que aí quem sabe, se eu ainda não tiver assistido, já aproveito e pego umas dicas com vocês aí de filmes, tá bom? Do you like animals? Have any? What? Você gosta de animais? Tem algum? Qual? 3 perguntas, tá? Então você vai responder sim, eu gosto, não, eu não gosto. Have any? Qual tipo, né? Gato, cachorro, animais selvagens, caso você tenha autorização, claro, para ter um animal selvagem na sua casa, né? Tipo papagaio, macaco, enfim, essas coisas precisam ter autorização do IBAMA para tem casos porque eles não são animais para estarem dentro de uma casa, tá? Animais geralmente pets, que a gente chama na categoria pets, cachorro, gato, né? Um coelhinho, né? Criado realmente em cativeiro, nascido e criado em cativeiro, tá bom? São os pets, tá? Geralmente são os pets que a gente chama. Um peixinho também, talvez. Eu não sou muito a favor de peixe assim, mas tem gente que gosta, né? De ter aquário, enfim, achar bonito, achar legal. Eu particularmente não gosto, mas enfim. Aí você vai colocar, tá bom? Próxima, what do you like to do in your spare time? O que você gosta de fazer no seu tempo livre, tá? Então você vai responder essa questão aí. Eu gosto de assistir filmes, eu gosto de assistir séries, eu gosto de ler um livro, espero que alguém responda assim. Eu gosto de escutar música, eu gosto de fazer aulas de dança, eu gosto de ir na academia, enfim, você coloca aí, tá? What is the name of your favorite song? Qual é o nome da sua música favorita? E nessa aqui também eu não quero o estilo, eu já tinha a pergunta anterior foi estilo de música, agora eu quero o nome, agora sim eu quero o nome da música, tá? Ok, switch to some sport teams, which one? Numere aí alguns times, né? Quais são os seus clubes aí favoritos, tá? De futebol, de esporte, qual é a equipe que você gosta, que você acompanha, tá bom? Aí ele vai dizer which one, tá bom? Se você curte alguma equipe de
de esporte. No caso, aqui para nós é mais o futebol, né? Quando ele fala em time, é porque tem o futebol americano, tem equipes de natação, tem equipes de rugby, tem equipes de vôlei, enfim. Então, como eu acho que a maioria vai colocar só futebol, então ele está perguntando aí se você curte time, se você torce para algum time, e aí depois ele pergunta qual é, tá? E aí você coloca para mim, primeiro, se você curte essa questão de times, né? Você curte essa questão de times, você acompanha algum time? Se eu curto time, se eu gosto de esportes em equipe. Aí vai perguntar, e qual é essa equipe? Qual é esse time para qual você acompanha, você torce, enfim. Aí você responde aí, tá? Próximo. What is the name of your best friend? Quais são os nomes dos seus melhores amigos aí? Se é só um, se é um grupo, enfim. Aí, essa daí, se você quiser colocar, tá bom? Responder, se você sentir que pode se comprometer, né? Escolhendo só um ou duas pessoas, esquecer de alguém. Aí você não precisa responder, tá? Mas ele quer saber qual o nome dos seus melhores amigos, ou do seu melhor amigo, enfim. What do you hate in others? O que você odeia nas outras pessoas? O que é que você não gosta no outro, tá? Então, você coloca aí a sua opinião, ok? Então, essa é a nossa aulinha de hoje. Essa foi o nosso exercise do 9º ano, tá bom? Então, vamos lá, relembrando o que vocês têm e não têm que fazer. Primeira coisa, tá? Vamos assistir a aula, tá bom? É sucinto, é breve, eu tento fazer resumido para não ficar longo, não ficar muito cansativo para vocês, porque eu sei que num dia vocês têm 2 ou 3 aulas, né? Então eu tento fazer o mais resumido possível, com conteúdos que realmente vão ser úteis para vocês, tá? Como eu posto vídeo, vocês têm a opção de pausar, voltar, repetir de novo, enfim. Enquanto você tiver dúvidas, volte o vídeo, assista novamente. Ah, não ficou bem claro aqui para mim. Volte o vídeo, assista novamente. Volte a realizar a atividade, você pode assistir a aula, tá bom? Porque tem muitos alunos que vão no meu PV, tá bom? Para tirar dúvidas, porém não assistiram a aula. Eles querem fazer logo a atividade. E isso aí, gente, não é legal, porque como você vai fazer uma atividade se você não assistiu a aula, né? Então, às vezes, vocês acabam fazendo perguntas que estão explicadas na nossa aula, tá? Que já está esclarecido na aula. Então, o interessante é você assistir a aula, reassistir se for o caso, tá com dúvida, reassiste de novo e aí sim você vai para o exercício. Se quando você chegar lá no exercício, tudo que você assistiu na aula não ajudou em nada, você continua com a dúvida, aí sim você vai no PV do professor, tá bom? Sendo que você já recorreu a todas as outras ferramentas possíveis. No meu caso, né? No caso da nossa aula de inglês, né? O tradutor, o dicionário, o Google mesmo, para você dar uma pesquisada rápida em alguma situação. E aí você viu que não deu jeito? Então eu vou perguntar para a teacher, porque foi ela que realizou a aula. Ela colocou esse conteúdo aqui, então ela não é possível que, né? Não consiga responder para vocês, tá bom? Então é isso, tá bom? Outra coisa, para fechar a nossa aula, vamos explicar novamente as opções de exercício que vocês têm, tá? Esse exercício que passou aí na tela para vocês, tá? Vocês vão ter esse exercício em material impresso, em formato de PDF, tá? Vou colocar no grupo, ou se eu achar que vai ficar muito pesado, eu coloco na sala de aula virtual, tá bom? E aí vocês vão fazer o quê? Vocês vão visualizar pela tela do computador, do celular que vocês tiverem. Vocês podem escrever no caderno e responder escrito no caderno. Aí quando vocês terminarem, vocês vão tirar foto, tirar o print da tela. E aí vocês vão mandar no meu PV. É a primeira opção, ok? A segunda opção é vocês irem lá dentro da nossa sala de aula virtual, que eu já adicionei. Quem mandou os e-mails para mim
durante a primeira semana e a segunda semana, eu já adicionei quase todo mundo, tá? Quem tá mandando agora, eu vou adicionar, tá bom? Mas quem já mandou já tá lá, é só você entrar no seu e-mail. Tem um link lá que eu enviei, se não tiver na caixa de entrada, pode estar na caixa de spam, tá bom? Aí você vai entrar nesse link, você vai ser direcionado para a sala de aula virtual e lá vai estar, né, o meu último conteúdo que eu adicionei, que vai ser essa aula aqui, a aula número 1, número 2, ainda vou ver como eu vou colocar o título lá, tá? Mas vai estar lá, a aula, né? Então, além da aula de abertura, vai estar essa aula lá. E embaixo vai estar o formulário, que é essa mesma atividade aqui, mesminha, tá? Só que com preenchimento automático. E aí você vai responder uma questão, vai salvar lá, responder a segunda questão, salva, responder a terceira, salva, beleza. Quando chegar lá no finalzinho, vai aparecer a opção enviar ou salvar. E aí pronto, aí eu já recebo no meu e-mail a sua atividade, tá? Você não precisa tirar print, nem dizer, professora, eu já fiz, tá lá, eu fiz, tá bom? Não se preocupe com isso, porque eu irei receber, tá bom? Aqueles que eu não receber por algum motivo, eu vou postar no grupo lá, olha, ainda não me entregaram a atividade, os alunos esse, aquele. Aí essa pessoa vai ver, poxa, mas eu já enviei, vou lá de novo no meu formulário e vou ver se realmente eu enviei, porque geralmente fica uma mensagem, né? A sua atividade foi enviada com sucesso. Então, se você não viu essa mensagem por um acaso, pode ser que você não tenha concluído a atividade, clicado em enviar, tá bom? E aí você tem que ter um certo cuidado com isso, tá? Todas as atividades online geralmente tem ou enviar, ou salvar, ou finalizar. E aí você tem que clicar nesses pontos aí para poder realmente enviar com sucesso a sua atividade, ok? Então é isso, gente. A nossa aula foi essa, tá bom? Espero que vocês consigam realizar essa atividade. Ela é uma interview, uma atividade bem levinha, só para vocês entenderem alguns termos de apresentação, alguns termos de conhecimento quando alguém quer te conhecer, quer se apresentar, tá bom? E a gente se vê na próxima aula. Qualquer dúvida no PV do WhatsApp, tá bom? Ou vocês podem também mandar mensagens lá na nossa sala de aula virtual, tá bom? No post que eu coloco, vocês podem comentar, já fazer uma perguntinha lá, que aparece a notificação para mim, aí eu tô respondendo, tá? Então é isso, gente. Bye, bye. E see you in the next week. Bye.